Olá, eu sou o professor Carlos Braga e no vídeo de hoje eu vou falar sobre geometria molecular. A geometria molecular é o estudo de como os átomos estão distribuídos espacialmente em uma molécula. E os tipos de geometrias mais importantes são as seguintes: geometria linear, angular, trigonal plana, piramidal e tetraédrica. Nesse vídeo eu vou falar também de duas outras geometrias que não são tão vistas, mas que são importantes, que é a geometria bipiramidal e a geometria octaédrica. O primeiro caso de geometria molecular é a geometria linear. Esse tipo de geometria é formado por moléculas que apresentam apenas dois átomos. Por exemplo, o hidrogênio, que é o H2, que é formado por um hidrogênio e um cloro, são exemplos de moléculas que apresentam geometria linear, pois os átomos estão dispostos em uma mesma linha. As moléculas formadas por três átomos podem ser lineares ou podem ser angulares. Como diferenciar as duas? Para que uma molécula com três átomos seja linear, o átomo central não pode apresentar par de elétrons livres. É o que acontece com o gás carbônico. O gás carbônico, o átomo central é o carbono, e ele, sendo da família 14, não apresenta elétrons livres, fazendo com que a geometria se torne linear. Daí você pode perguntar: como é que eu sei que um átomo apresenta elétrons livres ou não? Pela família a qual ele pertence. Apenas elementos da família 15, 16 e 17 da tabela periódica irão apresentar esses pares de elétrons livres. Você pode perceber que na família 15 os elementos apresentam um par de elétrons, na família 16 dois pares e na família 17 três pares de elétrons, que são esses que estão destacados de vermelho. Elétrons que estão de 2 em 2 são ditos elétrons emparelhados, e os elétrons que estão sozinhos, eles são chamados de elétrons desemparelhados. Os elétrons livres em uma molécula serão estes que estão de 2 em 2. Por esse motivo, no gás carbônico, devido o carbono estar na família 14 e não possuir par de elétron livre, a geometria vai ser linear. Já na molécula de água, que é o H2O, o oxigênio, que é o átomo central, pertence à família 16. E como nós vimos, na família 16 existem dois pares de elétrons livres. E por esse motivo, a geometria passa a ser angular, como você pode perceber aí ao lado. Se você está gostando desse vídeo, deixa like, porque assim você vai estar ajudando o canal a ser divulgado. Vamos para as moléculas formadas por quatro átomos. Essas moléculas, elas poderão apresentar dois tipos de geometrias: geometria trigonal plana e geometria piramidal. Para que uma molécula formada por quatro átomos seja trigonal plana, o átomo central não pode apresentar par de elétron livre. A molécula do BF3 é um exemplo disso. No BF3, o boro, que é o B, está no centro da molécula e pertence à família 13, ou seja, não tem par de elétrons livres. Por esse motivo, o BF3 apresentará a geometria trigonal plana. O NH3, que também é formado por quatro átomos, tem o átomo de nitrogênio, que é o N, sendo o átomo central. Como o nitrogênio faz parte da família 15, ele apresenta um par de elétrons livres e assim a sua molécula vai ser piramidal. Lembre-se que esses pares de elétrons livres só irão aparecer a partir da família 15. Você pode então dizer o seguinte: professor, eu estou percebendo que para saber se ele possui par de elétrons livres, eu preciso saber qual a família a qual esse elemento pertence. E como eu saberei disso? A resposta é muito simples. Você vai fazer a distribuição eletrônica. Em questões que te pedem para determinar qual a geometria de uma molécula, normalmente é fornecido o número atômico. E esse número atômico de cada elemento químico é com o objetivo de você fazer a distribuição eletrônica para descobrir a que família pertence. Se você não lembra como é que se faz isso, eu vou deixar na descrição do vídeo um link
com um vídeo que ensina a você determinar a família e o período a partir da distribuição eletrônica. Podemos então concluir que o NH3, que é uma molécula formada por 4 átomos, por apresentar um átomo central que é o nitrogênio, que possui um par de elétron livre, vai ter geometria piramidal. Em moléculas formadas por 5 átomos, como por exemplo o gás metano, que é o CH4, nós temos um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio, fazendo um total de 5 átomos. Moléculas formadas por 5 átomos só apresentam um tipo de geometria possível, que é a geometria tetraédrica. Já o PCl5 é uma molécula formada por 6 átomos e também apresentará apenas uma possibilidade para a geometria, que é uma geometria chamada de bipiramidal ou bipirâmide trigonal. E por fim, o SF6, que é uma molécula formada por 7 átomos, um enxofre e 6 átomos de flúor. Moléculas desse tipo também apresentarão apenas um tipo de geometria, que é chamada de geometria octaédrica. Vamos recapitular o que nós vimos nessa aula. A geometria molecular é o estudo da disposição dos átomos no espaço em uma molécula, e os principais tipos de geometria serão os seguintes. Para moléculas formadas por 2 átomos, sempre serão lineares. Para moléculas formadas por 3 átomos, há a possibilidade de serem lineares, se o átomo central não possui par de elétron livre, ou angulares, se o átomo central possuir um par de elétron livres. Moléculas formadas por 4 átomos podem apresentar geometria trigonal plana, caso o átomo central não tenha par de elétron livre, ou piramidal, se o átomo central apresentar um par de elétron livres. Moléculas com 5 átomos serão tetraédricas, com 6 átomos vai ser bipiramidal ou bipirâmide trigonal, e moléculas com 7 átomos serão octaédricas. Se você gostou dessa aula, se inscreve no canal e compartilha o vídeo com seus amigos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.